até curioso pensar que o único time que o Brasil nunca venceu na história é a Noruega. Foram 4 confrontos, 2 empates e 2 derrotas. Mas calma aí também, apesar de ser meio bizarro, são só 4 jogos e se tratando de uma Copa do Mundo não tem essa de histórico. O Brasil continua favorito. Mesmo assim, a gente tem alguns pontos para se preocupar com esse time norueguês. Se você pensar que eles não participavam da Copa há 28 anos e agora eles estão nas oitavas, dá para perceber que essa geração tem suas qualidades. Desde uma equipe alta, muito forte na bola aérea, alguns jogadores de qualidade que podem decidir jogos se tiverem espaço e, óbvio, um atacante completamente destruidor. O Haaland tem 5 gols nesse Mundial e tudo que ele quer é complicar para o Brasil. Então vamos lá, conhecer um pouco mais esse time da Noruega, como eles chegaram, tentar apontar os pontos fortes e os pontos fracos e tentar te fazer conhecer outros jogadores sem ser o Haaland e o Odegaard. Antes de tudo, o Brasil pode perder para a Noruega? Sim, mas porque todo mundo pode ganhar de todo mundo em um jogo único de Copa do Mundo. Eu realmente acho que tem grande chance da gente fazer um jogo bem tranquilo, bem mais tranquilo do que foi contra o Japão, então não tem que ter medo de ninguém. Mesmo assim, vamos olhar pro que a gente tem que tomar cuidado, porque sempre tem. Por isso, vamos da Noruega até chegar à Copa primeiro. Como eu disse na introdução, o Brasil nunca venceu eles em um jogo, sendo o último deles um amistoso em 2006. Só que falando de torneios grandes, a última Copa da Noruega foi em 98 e a última Euro em 2000. Ou seja, foi um time praticamente irrelevante no cenário mundial nos últimos 20 anos. Se preparando para essa Copa, o treinador Solbakken assumiu o comando, treinador que faz parte da geração que participou da Copa da última vez. E vendo os jogadores que ele tinha em mãos, conseguiu armar um time direto que joga em função dos seus principais jogadores. E a campanha deles nas eliminatórias foi muito boa, tá? Principalmente marcando gols. 8 jogos, 8 vitórias, 37 gols marcados, teve tanto jogo de 11 gols, que foi sim contra a Moldávia e não dá para levar tanto em consideração. Mas nos embates contra a Itália, 3-0 e 4-1. Se os italianos ficaram mais uma vez fora do Mundial, um dos grandes culpados são justamente os noruegueses e o Haaland. Haaland esse que somou 16 gols nesses 8 jogos, números bizarros, e chegando na Copa já são 5 gols antes das oitavas de final. Competindo entre os melhores, mas jogando pela Noruega, o que é mais impressionante. Chegando na Copa do Mundo, eles caíram sim em teoria no grupo da morte, mas eles continuaram conseguindo marcar os gols. Foram 4 no primeiro jogo contra o Iraque, o adversário mais fraco do grupo, 3 no Senegal, perderam para a França, mas venceram a Costa do Marfim nos 16avos. A maioria dos gols marcados por um cara só? Verdade. Mas não vamos tratar a Noruega como um Haaland FC. É ele quem faz os gols, mas existe um esquema ali. A Noruega joga num 4-3-3 ou num 4-2-3-1, que pode ser alterado até dentro de um 4-4-2, já que o ponta direito é o Sorloth, que não é um ponta e sim um centroavante. Com a bola, os noruegueses, apesar de terem seus problemas defensivos, buscam o Odegaard para que ele consiga trazer a criatividade. Se o Haaland representa os gols, o Odegaard representa o cérebro, o controle, o último passe e também a liderança. Não dá pra deixar esse cara ter espaço. Fechar ele é fundamental. Aproveitando que eu já citei um, vamos citar os outros jogadores da Noruega. Ofensivamente, Nus é conhecido como Neymar norueguês, extremo de 21 anos, talvez o grande ponto de 1 contra 1 e quebra de linhas. Mostrou que tem finalização porque foi quem fez o gol contra a Costa do Marfim. Indo pra cima de um Danilo no nosso jogo, pode ser que ele cause algum problema. Do outro lado, eu citei o que acontece, tem o Sorloth, que é um dos grandes questionamentos meus. Por que esses caras colocam esse jogador pra jogar de ponta? Ele até tem suas utilidades, mas não faz muito sentido. Pode ser que ele ataque a segunda trave numa possível jogada do Nusa, ou ele seja útil em bolas aéreas, porém com a bola no pé é um jogador bem limitado. Num dia bom pode ser um atacante que vai marcar gols. Ele até deu azar de ter nascido justamente na geração do Haaland. Ele seria o titular desse time caso isso não acontecesse. Se a gente conseguir colocar ele pra jogar na ponta, lá isolado, aí pode ficar de boa. Não é um jogador de velocidade, não é um jogador de drible, também não tem muita habilidade, é mais uma presença física mesmo. Uma alternativa seria o Oscar Bob, que dá uma característica diferente, com mais condução e drible curto, e no meio campo, Sander Berg é o volante que vai proteger a defesa, fazer a saída de bola e o primeiro passe. Do lado dele, Patrick Berg é um jogador de mais circulação ali no meio campo. Justamente os dois que vão tentar tirar a bola da pressão para que ela chegue limpa pro Odegaard. E não dá para dizer que é só isso também. Os três trocam bastante, circulam bastante a bola e conseguem achar os passes. Dito isso, eu não falei nem do camisa 9 e nem da defesa, que são justamente os pontos fortes e os pontos fracos. Então vamos começar pelos pontos fracos. Ayer e Heggen são a zaga titular, não são jogadores de alto nível no futebol europeu, sustentam até o nível do time, mas nessa Copa já se mostraram vulneráveis e às vezes lentos. Tem sua grande força na bola aérea, mas como não é um estilo que o Brasil adota tanto,
não deve ser um problema. Lateral esquerdo, o Wolf é talvez o ponto fraco desse time defensivamente, não é um jogador confiável, então pode sofrer com o Ryan. Do outro lado, também é outro que pode sofrer com o Vinícius. Ainda mais se for o Sorloth que jogar na frente dele. Por que eu digo isso? Contra o Brasil, eles podem ser que mudem o esquema, eles não vão jogar aberto, gente, eles vão defender. Se a gente for analisar os outros jogos dele nessa Copa, contra a França eu vou desconsiderar porque foi o time reserva. Contra o Iraque, um adversário mais fraco, a Noruega conseguiu ter mais posse, mais finalizações e um controle maior do jogo. Mas contra a Senegal foi o contrário. Os africanos quem jogaram mais, porém quem foi mais efetivo foram justamente os noruegueses, com o Haaland aparecendo 2 vezes. Aí a gente chega no jogo contra a Costa do Marfim, que pra mim até mereceram mais classificar. Nesse jogo deu pra perceber como a defesa da Noruega pode ser frágil. O Amad Diallo, assim que entrou, criou muito do lado do campo. Se a gente for analisar, tomaram gols em todos, inclusive contra o Iraque. E os lados do campo são onde o Brasil pode ferir mais esses europeus. A grande jogada da Noruega é até bem previsível. Ou é bola aérea por ser um time muito alto e muito mais alto do que o Brasil, ou é bola no Odegaard para que ele consiga achar tanto Nusa no contra 1 ou o Haaland para correr no espaço. Eu não falei exclusivamente dele até agora, chegou a hora de falar. Vamos falar do Haaland. Se no City ele só conclui, o Haaland da Noruega lembra mais o Haaland do Borussia Dortmund, porque é comum ele atacar mais o campo aberto e oferecer profundidade. Se tratando de um trator fisicamente e com os bons passes que ele recebe, ele consegue se colocar em boas movimentações para finalizar. Também se posiciona bem em jogadas físicas, tanto de força ou de velocidade, se destaca. Ao todo já são 60 gols pelo seu país, mais gols do que jogos. Nessa Copa ele tem gols tanto de pressão quanto de velocidade, oportunismo ou até gols sem ter uma técnica tão apurada assim. Ele marca de qualquer jeito, basta um erro do Brasil que ele pode nos punir. Pode, mas não significa que vai. Então vamos comparar com o Brasil, que eu acho que é o mais justo. Assim como contra o Japão ou contra qualquer time um pouco melhor nessa Copa, se a gente cometer um erro e ficar exposto, a gente pode sofrer. Se aquele passe errado do Danilo contra o Japão, por exemplo, cair no pé de um Odegaard de frente pro campo com o Haaland atacando, é um lance típico de gol desse time. Contra a Costa do Marfim, eles se expuseram mais. Não espero que isso aconteça contra o Brasil, vai ser um time que vai jogar sem bola buscando o nosso erro. Trabalhando possivelmente a fisicalidade do Haaland, Nusa contra o Danilo que eu citei antes também pode ser outro ponto de desequilíbrio defensivo num contra um, já que o nosso lateral é mais velho e já tá um pouco mais lento. Dependendo do momento de jogo, pode ser difícil competir. Resumindo, é fechar o Odegaard para que ele não consiga encontrar o Haaland e ficar atento na bola aérea, também não cometendo erros defensivos ou erro de saída de bola. Basicamente é isso. Com isso concluído, vamos pro nosso Brasil. Dá pra dizer que eles nos assustam? Não, eles não são extremamente organizados como o Japão, mas conseguem ser mais individuais que o Japão. A Noruega não é um time que pode criar 10 chances, eles vão tentar achar 2. O problema é que quando essas 2 caírem no pé do Haaland, normalmente uma vai entrar. Por outro lado, o que a gente tem contra eles? Muita coisa. Dos lados do campo, se em algum momento eles derem espaço, é pra Vini e Ryan deitarem nos laterais noruegueses. É óbvio que eles podem mudar de esquema especificamente pra esse jogo, mas se manter Sorloth aberto na frente na lateral direita, o Vini tem tudo pra destruir. Por dentro, Cunha e Bruno Guimarães podem combinar e criar jogadas. Não me surpreenderia se eles tentassem fechar o corredor central, porque pelo menos pelo que eu pude notar de alguns padrões, pode ser um ponto congestionado do campo. Os noruegueses podem fechar o meio, forçando a jogada dos lados, para que mais bolas sejam cruzadas na área, que é justamente o ponto forte deles. Mesmo assim a gente tem mais qualidade, mais técnica, então dá pra sair. A bola tem que ser nossa durante esse jogo, vai ser nossa, mas e quando não for? Como é que a gente vai marcar o Haaland? A resposta é bem simples, a gente tem um zagueiro que tá acostumado a jogar contra ele, o Gabriel Magalhães. É uma das brigas atacante contra zagueiro mais interessante de se ver no futebol europeu. Ora da Gabriel, ora o Haaland consegue marcar os gols, mas se tem alguém que conhece ele, pode ter certeza que é o nosso zagueiro. É físico pra disputar corpo a corpo, é veloz pra brigar em velocidade. Entre os duelos individuais, esse é um que se o Brasil vencer, o jogo se torna bem mais tranquilo. Vendo o jogo contra a Costa do Marfim, eu fiquei até feliz que a gente vai enfrentar a Noruega, porque sim, eles têm jogadores mais conhecidos, mas os marfinenses são mais imprevisíveis. Eu teria muito mais dúvidas se a gente tivesse que jogar contra os pontas da Costa do Marfim, porque eles oferecem jogadas diferentes, são mais rápidos, são mais indefinidos em certos lances, apesar de que se contra a Noruega eles tiveram espaço, imagine essa defesa da Noruega contra os pontas do Brasil, tem tudo pra gente conseguir. Como todo jogo de mata-mata, tem todos aqueles cenários mais previsíveis, vai que o Brasil comete um erro e tome um gol cedo, aí vai ficar bem mais difícil porque eles vão só se defender, como eles já vão se não fizerem o gol. Da mesma forma que se o Brasil achar um gol cedo e eles tiverem que se abrir, com o Vini e o Ryan abertos dos lados, aí eles vão sofrer bastante. Levando em conta que essas duas alternativas não aconteçam, é um jogo nervoso como todo jogo de Copa do Mundo, não se trata do adversário. Pra eles, só de enfrentar o Brasil já é uma honra.
E até aqui já foi uma campanha honrosa. Todos sabíamos que era um time de potencial pelos jogadores que tinham, só que chegar a umas oitavas de final para sua torcida já é gigante. Se classificar então poderia significar a maior vitória da história do seu país, que ficou 28 anos longe dos mundiais. E finalmente parece que eles têm uma geração competitiva. Mesmo assim, se a gente cair pra Noruega é uma vergonha, não tem que ter medo de ninguém não. Se eles ganharam os 4 e são o único time que o Brasil não venceu, chegou a hora de acabar com esse tabu e vencer a Noruega. Para fazer isso, claro que as estratégias estão na cabeça do Ancelotti, e assim como a gente criticou e depois reconheceu que ele sabia o que ele estava fazendo, torcemos para que ele acerte de novo e que o Brasil mantenha calma caso seja um jogo nervoso. Vencer as oitavas não significa só avançar, mas crescer na competição e tirar um dos artilheiros. Se antes do Mundial tinha gente que não acreditava, chegando nas quartas de final, aí só faltam 3 passos. 3 passos que, se tivermos um Brasil confiante, podemos sim conquistar o Hexa.